Biblicamente, a mulher é inferior ao homem? Um dos assuntos que se apresentam ser tão polêmico é se a mulher é inferior ao homem no que se trata em assuntos bíblicos. Alguns canais ou tipos de mídias voltadas para a religião afirmam que na Bíblia existem versos machistas. Será que é isso mesmo que a palavra de Deus ensina? Será que Deus nos ensinou a ser machista? Deus inferiorizou a mulher numa posição abaixo do homem? O homem é superior à mulher? Vamos ler alguns versos para entender melhor a palavra de Deus. Começando pelo capítulo 2 do livro de Gênesis, verso 7. E o Senhor Deus formou um homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Esse verso demonstra claramente que Deus criou primeiro o homem. Nos versos seguintes, vamos entender como a mulher foi criada, continuando no verso 21 de Gênesis capítulo 2. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe, então, uma das costelas, e fechou a carne em seu lugar. Verso 22. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Conforme a palavra de Deus nos ensina, a mulher foi criada a partir da costela do homem, ou seja, de Adão. Até aí não existe nenhuma menção de superioridade ou até mesmo a inferioridade do homem. Será que o próximo verso poderá ser o ponto-chave para o nosso entendimento inicial, a saber se o homem é superior à mulher? Dando continuidade no mesmo capítulo, verso 24. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Se o homem e a mulher serão uma só carne após a sua união matrimonial, não há possibilidade de inferioridade ou superioridade do homem como da mulher. Até o momento desta passagem bíblica, não houve entendimento de superioridade do homem sobre a mulher. Agora vejamos outro detalhe que ocorre em Gênesis, capítulo 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Isolando este verso, o entendimento é de que o homem, e não a mulher, é que possui domínio em todos os seres vivos, plantas e vegetais que foram criados, conforme o mandamento de Deus. Se continuarmos lendo, perceba que ocorre uma mudança de entendimento de quem irá dominar sobre a criação de Deus. Então vamos continuar lendo no mesmo capítulo, verso 27. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Já sabemos que Deus não criou apenas o homem, e que a palavra de Deus neste capítulo é empregada de uma forma genérica, se referindo ao homem como também à mulher. Verso 28. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Verso 29. Disse-lhes mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente. Eles vos servirão de alimento. A pergunta aqui é bem simples. Deus está falando apenas com uma única pessoa ou com mais de uma pessoa?
A narrativa dessa passagem dá claro entendimento de que Deus está falando com mais de uma pessoa. Outro ponto-chave para se entendermos está no verso 28. Vejamos. Então Deus os abençoou. Se fosse para se dirigir apenas uma única pessoa, estaria escrito no singular da seguinte maneira: então Deus o abençoou. Isso é apenas um detalhe para descobrir se a mulher é ou não inferior ao homem. Por enquanto, não existiu nenhum tipo de inferioridade indicada na palavra de Deus. Se você ainda está com dúvidas da tradução bíblica a respeito de superioridade masculina sobre a feminina, veremos o mesmo verso na Bíblia hebraica Sefer. Gênesis capítulo 1, verso 27. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea criou-os. Como falando anteriormente, neste verso, a palavra homem é utilizada de forma genérica, envolvendo tanto o homem como a mulher. Lembrando que estamos utilizando uma Bíblia hebraica. Verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra e subjugai-a, e dominai sobre o peixe do mar, sobre aves dos céus e sobre todo animais que se arrasta na terra. No verso 28 está claro da ordem de Deus não somente para Adão, mas também para Eva. E ambos dominaram sobre os demais seres viventes da terra, além de todos os vegetais, conforme o ordenado de Deus. Bom, até aqui não houve nenhuma inferioridade da mulher quanto ao homem. Será que essa inferioridade não ocorreu porque Adão e Eva eram perfeitos, sem pecados? Será que a inferioridade ou submissão da mulher surgiu apenas após a queda de Adão e Eva? Vamos ler algumas outras partes da Bíblia? Olha só o que está escrito em Gênesis capítulo 3. Vamos ler, verso 16. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Na queda do homem e da mulher, Deus sentenciou de como seria o viver de Adão e Eva, como também da sua descendência a partir do pecado. O verso demonstra que a mulher seria dominada pelo homem, mesmo se ela quisesse dominar o homem através dos seus desejos. O que significa a mulher ser dominada pelo homem? Para isso, vamos ao dicionário bíblico Strong. Segundo a Bíblia Strong, no hebraico a palavra dominar, mashal, significa governar, ter domínio, reinar. A mulher agora está sob o domínio do homem, ou seja, dependerá do homem para muitas ocasiões. Até aqui, onde a Bíblia diz que a mulher é inferior ao homem. Ter uma dependência significa que o homem está preso na mulher, onde a obrigação do homem é de atender e governar sobre a mulher. Ser governado é sinal de inferioridade em que sentido? Ser governado por alguém possui inferioridade no quesito de ações, onde quem governa pode decidir se as atitudes realizadas foram corretas ou não. É mais, digamos, um poder de julgar o que é certo do que se aproveitar de uma pessoa que não possui a mesma liberdade que você, homem, agora possui sobre a mulher. Lembrando que essa liberdade está no quesito de dominar, de governar a mulher.
Deus nunca disse que a mulher deveria ser castigada e humilhada. Se disse, onde está escrito isso na Bíblia? Devemos compreender que o papel de governo dado ao homem, se fosse dividido pela mulher, o fardo do homem seria menor. Mas a sentença de Deus é que apenas o homem governe, domine no sentido de cuidar, de orientar. Mas por que Deus assim o quis? Porque foi algo que o homem não fez quando a mulher pediu para que ele comesse do fruto proibido. Dessa forma, o homem por resto de sua vida terá que governar no sentido de orientar a mulher a sempre fazer o que é certo. Se a mulher fosse realmente inferior ao homem no quesito de ser humilhada, jamais a profetisa Débora poderia ser líder do povo de Israel, para a libertação do seu povo, claro. Conforme está escrito no livro de Juízes, no capítulo 4 e 5. Vamos ler o que diz no livro de Juízes, capítulo 4, verso 4. Ora, quem julgava Israel naquela época era a profetisa Débora, mulher de Lapidote. Veja que Baraque, um dos líderes em Israel, afirmou que só iria para a guerra se Débora fosse com ele. Uma mulher na guerra? Sim, uma mulher na guerra. Verso 8. E Baraque disse-lhe: se fores comigo, irei, mas não irei se não fores. Débora reconheceu a posição em que Deus colocou a mulher. E para que ela não recebesse as honrarias de guerra, como era muito comum quando alguém escolhido por Deus fosse guerrear e ganhasse essa guerra, então ela orientou da seguinte maneira a Baraque. Verso 14. Então Débora disse a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sisera nas tuas mãos. É certo que o Senhor já foi à tua frente. Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. Perceba que Débora não ficou à frente do exército, mas orientou que Baraque assim o fizesse. No entendimento judaico e não de Deus, as mulheres sempre foram inferiores aos homens, não somente pelo domínio que o homem teria por ela, mas também porque Deus fez pacto com um homem chamado Abraão, e não com uma mulher através da circuncisão. No entanto, que também na contagem realizada na Bíblia, excluía sempre as mulheres. No Velho Testamento, o entendimento é de que a mulher será dominada ou governada pelo homem, onde terá sua dependência devida no homem para os seus desejos e anseios. Bem logo entendemos que Deus não é machista e nunca faz acepção de pessoas. Olha só o que diz a Bíblia. Deuteronômio, capítulo 10, verso 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. E o Novo Testamento? Continua sustentando algum tipo de domínio, um domínio, digamos, com superioridade do homem, colocando a mulher de uma forma inferior, de uma forma humilhante? Olha só, as mulheres no Novo Testamento eram também discípulas, profetisas e diaconisas, funções dadas pelo nosso Deus, que desafiam alguns entendimentos machistas de algumas religiões.
Devemos ler alguns versos do Novo Testamento para entendermos melhor o que a Bíblia nessa parte nos ensina. Pegaremos a Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH, por demonstrar uma tradução utilizando uma escrita mais comum do nosso dia a dia. Em 1 Timóteo, capítulo 2, está escrito da seguinte maneira, verso 11: as mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. Verso 12: não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio. O perigo é sempre de estar fazendo um estudo em um verso só. Se você não ler todo o capítulo atual, como também em algumas ocasiões, ou na maioria dessas ocasiões, você deve ler tanto o capítulo anterior como o posterior, para se criar um entendimento daquilo que realmente está escrito na palavra de Deus. Vamos continuar lendo os demais versos posteriores. Verso 13: pois Adão foi criado primeiro, e depois Eva. Verso 14: e não foi Adão quem foi enganado, a mulher é que foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. Lendo apenas esses versos, dá a entender que a mulher não pôde fazer nada na igreja. Ela deve estar sempre em silêncio. É isso que dá por entender lendo alguns versos de 1 Timóteo capítulo 2. Só que se isso for verdade, então temos sérios problemas com outro livro da Bíblia, que é 1 Coríntios capítulo 11. Olha só o que um desses versos acaba demonstrando para nós. 1 Coríntios capítulo 11, verso 5. E se uma mulher não cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração? Eu até parei colocando apenas essa parte deste verso. Prestou atenção aqui nesse verso? Quando a mulher o quê? Quando ela ora, e quando ela faz o quê? Quando ela anuncia a mensagem de quem? Vinda de Deus. Aonde que ela ora e aonde que ela anuncia esta mensagem de Deus? Nas reuniões de adoração, nos cultos de adoração a Deus. Aí está o grande problema. Em um capítulo é ensinado que a mulher deve estar em silêncio, e no outro capítulo a mulher pode orar e profetizar nas reuniões de adoração ou nos cultos dados a Deus. Então nós temos que harmonizar a palavra de Deus. E uma forma de estar harmonizando esses capítulos, tanto no livro de 1 Timóteo capítulo 2, como no livro de 1 Coríntios 11, é entender que nos cultos, nessas reuniões, deve-se ter ordem e decência. Aí está a grande diferença em que a mulher, falando por si mesmo, erra. Como também o homem. Se um homem falar por si mesmo, ele está falando pela carne, pelo seu próprio sentimento, e ele está errando. Mas a mulher manifestando que é de Deus, todos o recebem nos cultos de adoração. Porém, a manifestação do Espírito Santo de Deus, que está em nós, que está tanto no homem como na mulher, sempre ocorrerá em momentos oportunos. Portanto, não há nenhum tipo de intenção da parte de Deus de inferiorizar a mulher, mas de colocá-la na posição em que Deus assim determinou. Jesus, ele fundou um movimento liderado não só por homens, mas também por mulheres.
O Novo Testamento ele não dá espaço para o entendimento machista de superioridade masculina. Se fosse assim, alguns dos grandes acontecimentos jamais poderiam ser priorizadas através das mulheres, e sim deveria ser priorizadas através dos homens. Vejamos essas prioridades de manifestação de Deus nas mulheres. Por exemplo, Maria e Isabel estavam presentes e ativas na vida e no ministério da salvação, do ventre até o túmulo vazio de Jesus, aonde no ventre carregavam Jesus e também João Batista, e do túmulo aonde ali houve esta primeira mensagem dos anjos para elas. Juntas com Maria Madalena, foram as primeiras a proclamar a boa nova da ressurreição de Cristo Jesus. Perceberam aí que esta manifestação, que essa parte divina, tanto da geração do Filho de Deus, como também do início do ministério da salvação, foi iniciada através de mulheres e não de homens? A Bíblia não se traduz em um conceito machista e jamais colocaria a superioridade do homem na posição em que ele se encontra. Isso se trata apenas de funções ao qual Deus depositou a cada um. Sendo assim, sempre precisaremos um dos outros para melhor servir a Deus na terra. Seu comentário é muito importante. E você acha que a Bíblia é machista? Deixe o seu comentário e caso ainda não tenha inscrito no nosso canal, inscreva-se. Deixe seu like e ative o sininho para receber as nossas notificações. Fique na santa paz de Deus e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.